Amém, amados. Hoje a gente começa com um versículo que está em Salmos 147, 3. E a palavra dessa noite ela vai se basear inteirinha nesse salmo. Salmo 147, 3. É um verso curtinho, mas é um verso profundo. Se você pegar todo o texto de Salmos, eu até deixei aberto aqui. Salmo 147, 3. Esse é um salmo de louvor. Mas o versículo 3, ele fala o seguinte: Ele sara, Ele cura os de coração quebrantado, e lhes ata as feridas. Ele cura os de coração quebrantado, e lhes ata as feridas. Numa outra versão, ele fala, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Amados, o tema de hoje, que o Senhor colocou no meu coração há já umas 2 semanas atrás, eu tinha deixado pronto, é o processo da cura. Deus não apenas toca, Ele trata. No processo da cura, Deus não só toca, Ele trata. Você já parou para pensar na diferença de tocar e de tratar? Vai para um médico com uma ferida visível. Qual que é a diferença de tocar uma ferida e tratar uma ferida? Percebe como é diferente? Se existe algo muito comum em nós, amados, é que todo mundo quer ser curado. Essa é uma verdade. Nós queremos ser curados. Queremos ser curados das nossas dores, nós queremos ser curados das nossas feridas. Mas será que todo mundo quer passar pelo processo de cura? Nós queremos ser curados, mas será que todo mundo quer passar pelo processo de cura? Porque na nossa cabeça, na lógica, assim, a cura é algo imediato. E quando a gente ora pedindo algo para o Senhor, a gente ora pedindo para que o Senhor estenda a varinha de condão e plim, acabou. Só que quando a palavra ela fala, olha, Ele trata, o tratamento depende de um processo. Quando você tem uma doença e você trata, você não tem que tratar por vários dias, às vezes por meses. Eu, na minha, trato para o resto da vida. Olha só, a gente ora esperando que Deus simplesmente tire a dor. Só que quando a gente olha para a palavra, Deus não vai trabalhar só com alívio, amados. Olha que interessante. Deus não trabalha com alívio, Ele trabalha com restauração. É por isso que Ele trata as feridas. O alívio nem sempre vem junto. Às vezes você começa o tratamento e depois de um tempo você vai ter alívio. E a palavra ela está falando aqui que esse texto ele está falando quando fala, olha, Ele cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. A palavra está falando que a restauração ela envolve um processo. E que o Senhor, Ele cura, mas Ele ata. Ele vai lá e Ele trata. Isso mostra que o que o Senhor está trabalhando, o que o Senhor está fazendo, não vai ser algo superficial. Não vai ser algo momentâneo. A atuação do Senhor ela é mais profunda
mais cuidadosa e mais contínua do que parece. E o começo dela se dá com um coração quebrantado. Vamos para o versículo de novo. Pode deixar o tempo todo aqui, tá, Wesley? Olha o versículo lá de Salmo 147, 3. Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas deles. Ele sara quem tem um coração quebrantado. O tratamento vai ser eficaz em todo mundo? Vai ser eficaz em quem tem um coração quebrantado. E é interessante a gente entender que Deus ele não vai começar pela aparência. A palavra ela fala que ele trata o coração. O texto é claro, ele trata os que têm o coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Se a gente for lá para o sentido literal da palavra, quebrantamento tem a ver com quebrar, com enfraquecer, com romper resistências. No sentido espiritual, a gente tem ali, quando eu falo em quebrar, romper resistências, eu estou falando em rendição da minha vontade à vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Ele trata quem se rende, ele cura quem se rende. Se eu tenho dura cerviz, eu quero fazer a minha razão, o meu jeito, o meu direito, vai ter cura? O processo vai ficar empacado. O processo vai ficar travado. Ali, ó, no meio do caminho fica travado. Então, quebrantamento, amados, a gente tem que entender, ó, ele trata os que têm, ele sara os que têm o coração quebrantado. Quebrantamento, ele não é fraqueza, é abertura para que Deus possa fazer. É rendição, é entender que eu me rendo diante da vontade e da verdade de Deus. E tem gente, amados, que está ferido, mas que está escondendo, não abre, não existe essa rendição para o tratamento. Está ferido, mas está escondendo, está impedindo a entrada, está sorrindo por fora, está sangrando por dentro. Mas Deus, amados, ele não trabalha na aparência exterior. A palavra fala que ele trata o coração, não é na aparência, é no coração. O Senhor, ele quer entrar e tratar aquilo que você apresenta diante dele. Com sinceridade, com transparência. Se eu me recuso a abrir, eu me recuso a ser tratado. E olha a seriedade disso. Às vezes eu carrego as minhas dores e as minhas feridas comigo, não porque não houve oportunidade de tratamento, mas porque o meu coração estava tão duro que eu não abri, eu não me rendi, eu não baixei a guarda para que houvesse espaço para isso. E sabe por que é importante a gente entender isso, amados? Porque enquanto eu protejo a ferida, eu impeço a cura. Eu não sei se vocês já tiveram algum machucado tão dolorido que dava medo de alguém tratar, para relar, para colocar remédio. Já tiveram? Você sabia que ia doer, você se preparava para aquilo. Evitar, esconder, evitar de apresentar a Deus, evitar de pedir ajuda, impede que o tratamento chegue. E quando o tratamento não chega numa ferida, ela evolui para piora. Se eu estou doente e eu não trato, o que acontece? Eu adoeço mais ainda. O que a gente precisa aqui, amados, entender? É que às vezes eu não estou apresentando as minhas feridas para o Senhor. Eu não estou apresentando os pontos. Eu estou escondendo, mascarando um sorriso forçado. Ou eu estou apresentando para todo mundo, menos para Deus. Tem isso também.
Que às vezes eu falo das minhas feridas para todo mundo, mas eu não vou lá no altar do Senhor para apresentar para o Senhor. Às vezes eu só estou falando também. Eu não estou permitindo que o tratamento chegue. Nós precisamos parar de esconder para Deus. Muitas vezes nós precisamos parar de fingir que está tudo bem. Deus não vai se assustar com a sua dor. Aliás, a palavra fala que Ele é onisciente, onipresente. Ele já sabe que a coisa está ruim. Ele já sabe. Só que Ele precisa de espaço para entrar e tratar. Ele precisa que você abra o coração, que você abra espaço. Então, o primeiro ponto nesse versículo que a gente precisa entender é que Deus sara as pessoas que têm um coração quebrantado. Fala comigo, coração quebrantado. Segundo ponto que nós precisamos entender, Deus não cura apenas, Ele trata. Ele cura os de coração quebrantado e trata das feridas deles. Curar, amados, é um ato. É aquela cura milagrosa, plim, foi. Tratar é um processo. Tratar demandam várias etapas. Várias etapas ali. Tratar, amados, é cuidado contínuo. Quando você está tratando de uma cirurgia que você fez, você vai pôr remédio uma vez só? Ou você vai todo dia fazer o curativo? Quando você tem uma pressão alta e vai fazer um tratamento medicamentoso, você vai tomar remédio um dia só? Ou você vai todos os dias, porque o tratamento é todo dia? Tratar é continuidade. Tratar vai até aquilo se resolver. E quando a gente entende isso, isso muda a nossa perspectiva. Porque Deus, Ele não vai tocar e vai embora. A palavra está falando, Ele cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Deus vai ficar ali, porque Ele precisa permanecer tratando. Então, algumas vezes, Ele vai fazer com que situações se repitam, que ativam essas feridas que você tem, para que Ele possa ir lá, trazer à tona e pôr remédio. Mas se Ele permite que venha repetidamente e eu não permito o remédio, o que acontece? A doença evolui para um agravamento. E aqui, gente, aqui que muita gente trava, amados. Porque tratamento exige 3 coisas que nós geralmente não queremos. Tratamento exige tempo. Tratamento exige paciência. Tratamento exige que você fique vulnerável, que você abra a ferida. Tempo, paciência, vulnerabilidade. Se eu não abro a ferida, mesmo com tempo e com paciência, essa ferida não vai ser curada. E eu não vou enganar, amados. O tratamento dói. Dói. Às vezes você tem que fazer mesmo sem querer fazer. Às vezes você tem que ir porque tem que ir. E dói quando a ferida ela tem a ver com o nosso emocional. Porque revisitar a memória dói. Olhar para as coisas que doeram dói. Admitir que eu falho dói. Admitir que eu tenho fragilidades ali dói. Mas sem tratamento não tem cura. Sem tratamento não tem cura. E Deus não quer algo superficial para você. Ele cura, Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata as suas feridas. Primeira coisa que eu preciso então é o coração
quebrantado. Fala comigo, coração quebrantado. Outra coisa que nós precisamos manter em mente, Deus não cura, Ele trata. Deus trata. E a terceira coisa que eu quero que você grave no seu coração: feridas não tratadas vão controlar a sua vida. Se você não permite que a cura entre, essas feridas vão controlar a sua vida, as suas reações, os seus pensamentos e a sua forma de sentir. Quando Deus fala que Ele sara as feridas, é porque Ele quer impedir que as nossas feridas, elas contaminem todas as áreas da nossa vida. Quando a gente não permite que a cura entre, a dor passa a definir quem a gente é. Sabe por quê? Porque uma ferida não tratada, ela vai virar a lente. É como se eu colocasse o óculos com aquela dor e eu olhasse para tudo com aquela perspectiva de dor. Então, por exemplo, se eu tenho uma ferida não tratada de inferioridade, tudo que eu olhar, eu vou sentir que não me amam, que não me valorizam. Eu vou sentir que eu não fui cuidado o suficiente, que eu não fui olhado o suficiente. E eu vou mudando, às vezes, as situações, mas se eu não permito a cura vir, se eu não permito aquilo trabalhar, vai contagiar todas as áreas, porque eu vou olhar com aquela lente. Isso vai trazer repercussão nos meus relacionamentos. Isso vai trazer reação minha, que às vezes é desproporcional àquilo. Porque às vezes eu sinto com aquela lente, mas a pessoa não teve aquela intenção. E aí a gente começa a se defender o tempo todo, a desconfiar o tempo todo e a reagir da forma como eu percebi a situação. A dor fala mais alto às vezes que até a realidade, amados. O que a gente precisa deixar muito claro? Feridas não tratadas, elas atrapalham todas as áreas da nossa vida. Elas vão atrapalhar relacionamento familiar, elas vão atrapalhar relacionamento conjugal, elas vão atrapalhar relacionamento no trabalho, elas vão atrapalhar relacionamento na igreja, elas vão atrapalhar em tudo. E não é, amados, porque a gente ama a Deus que automaticamente nós vamos ser curados. Vamos ler de novo. Ele sara os que têm o coração. Vamos substituir por rendido. Eles saram os que têm o coração rendido. E trata as feridas deles. Eu posso amar a Deus, mas não ter o meu coração rendido. Eu posso amar a Deus, mas não apresentar a Ele essa minha dor. Eu posso amar a Deus, mas não permitir que Ele traga cura e tratamento. E se eu não permito, eu carrego isso para o resto da minha vida. Você pode amar a Deus e continuar ferido. Você pode ter fé e continuar ferido, porque você não abriu espaço para ser curado. E é por isso que Deus não ignora, amados. Sabe como que Ele não ignora? Uma hora ou outra Ele manda alguma coisa para tocar naquele pontinho que precisa ser curado em você. Para te lembrar, está sentindo? Abre para a cura. Abre para o tratamento, permite entrar remédio, conversa com alguém que tenha maturidade espiritual para isso, ora sobre isso, leva aos pés de Jesus. Não ignora, Deus não ignora. Às vezes Ele cutuca para o tratamento ir. Primeira coisa, nós precisamos, para ser curados do quê? De um coração quebrantado, rendido. Segunda coisa, Deus não cura, Ele trata. Prolongado, processo. Terceiro ponto, feridas não tratadas vão fazer o quê com a gente? Vão controlar a mente, a vida, as ações e as reações. Só que a cura de Deus, e esse é o quarto ponto, a cura do Senhor, ela é integral. Quando Deus cura, amados,
Ele não vai mexer só na sua forma de sentir. Quando o Senhor cura, Ele vai restaurar a sua forma de sentir, sim, porque Ele vai tocar naquele ponto e Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar na sua forma de pensar. Ele vai trabalhar na sua forma de se relacionar. Ele vai trabalhar na forma como você se vê. Ele vai trabalhar em como você se vê. Deus não tira a dor, Ele não vai dar só um analgésico. Ele tira a raiz da ferida. Lá no postinho, quando o médico está pegando uma ferida com um pus, ele vai pôr só o remédio em cima do pus? Ele vai raspar e vai doer, para tirar tudo que é impureza, para depois ele pôr o processo, o remédio, para depois ele pôr o tratamento. Ele vai raspar e vai doer. E se estiver doendo, você vai falar: Senhor, eu sei que está doendo porque o Senhor está curando. Só que esconder a ferida, tirar ali seu coração da mão do Senhor, não vai resolver. Não vai resolver. O Senhor, amados, por que Ele nos cura? E por que Ele cura integralmente? Por que às vezes dói, mas é importante que passe pelo processo? Porque Ele não quer que você sobreviva. O Senhor tem mais para você do que sobreviver. O Senhor tem vida em abundância. Ele tem vida em abundância. Ele quer que você viva de forma plena. Mas só dá para viver de forma plena quando eu tenho o meu coração curado. Quando eu tenho a minha vida curada. A cura começa com o coração quebrantado. Deus, Ele não apenas toca, Ele trata. Terceiro, o que não é curado te controla. Feridas não curadas controlam a sua vida. Quarto, o que Deus tem para nós é uma cura integral. E o quinto ponto, amados, e talvez esse seja o ponto onde muita gente se perde. O processo de cura exige permanência. Por isso que a gente não pode quebrar a sequência. Por isso que a gente não pode quebrar o processo. Por isso que a gente precisa de constância. Constância. Deus começa a obra, é Ele quem começa. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata as suas feridas. Ele começa, Ele dá o tratamento, mas quem permanece no processo sou eu e é você. Se eu falar: Senhor, tá bom, no meio do tratamento, ainda não terminou. Senhor, tá bom, tá aqui para mim. Eu assumo de agora em diante. Vai voltar lá atrás. O processo demanda permanência. O que é permanência? Permanência é permanecer na presença de Deus, com comunhão, com intimidade. Permanência é permanecer na palavra, lendo, ouvindo, meditando. Permanência é permanecer com o coração sensível ao Espírito Santo. Permanência. A cura do Senhor, ela não acontece em um evento isolado, amados. A cura dele é tratamento, ela é uma caminhada, ela é um processo. Quando o Senhor, Ele quer tratar com a gente, transformar a gente, é o que fala lá em Romanos: transformai-vos pela renovação da sua mente, né? Não é uma oração forte, um dia que vai fazer o tratamento. É um processo, é um começo. Mas uma vida constante com Deus te garante o tratamento, porque fica permanente. Parte do meu tratamento é que eu não posso comer qualquer coisa e eu não posso deixar de fazer atividade física. É parte do meu tratamento com que eu tenho que conviver. Eu tenho, até terminar a faculdade, 3 dias da semana que eu posso ir. Quinta, sábado e domingo. Fazer atividade física. Às vezes eu chego do trabalho
7h30, 8h da noite na sexta-feira ou na quinta-feira, tão cansada, e eu falo, acho que eu não vou hoje. Aí eu olho, lembro que é um tratamento, que se eu não for vai ficar pior do que estava, e eu falo para mim, eu não tenho esse direito, eu vou. Amados, quando nós estamos num tratamento, nós não temos o direito de não permanecer. Porque ou a gente faz o que tem que ser feito, ou ninguém vai fazer pela gente. É a gente e Deus. E o processo da permanência é nosso. Não adianta terciarizar a culpa se separou no meio. É você e Deus. Sem constância, o tratamento é interrompido. Então, primeiro ponto. O processo começa com o coração quebrantado. Segundo ponto, não é instantâneo. Deus trata. Terceiro ponto, se eu não trato a ferida, faz o quê? Domina a minha vida. Quarto ponto, a cura de Deus é completa, ela é integral. Quinto ponto, o processo exige permanência. Sexto ponto, Deus não tem pressa, então não adianta você querer pressa. Deus não tem pressa. Ele vai fazer do jeito que tem que ser, da forma que tem que ser, para que você fique do jeito que tem que ficar. Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Nós, ser humano, nós queremos rapidez. Aliás, se pudesse ser instantâneo, melhor ainda, né? Só que Deus quer profundidade. Às vezes, para tratar uma ferida lá no fundo, Ele tem que cavar, cavar, cavar. Ele tem que permitir muitas coisas acontecerem. E quando a gente se rende, fica mais fácil o processo. Deus não tem pressa, porque Ele quer profundidade. E profundidade leva tempo. Profundidade leva tempo. Deus não está interessado em mascarar a ferida, em colocar remédio em cima do pus. Deus quer uma cicatriz completa, perfeita, saudável. E isso leva tempo. Eu lembro que quando a avó Romilda ficou acamada, ela teve escaras. Eu não sei se alguém já viu o processo de escaras na pele. E a cicatrização, ela demanda uma raspagem da pele morta, um remédio, e aí a pele ela vai curando do fundo para fora. Não é de fora para dentro. Entenda que às vezes você está com aqueles buracos de carne aberta, necrosada das suas feridas, e Deus ele tem que debridar. O nome do processo para fazer essa raspagem é debridação, eu lembro até hoje. Ele tem que debridar, ele tem que tirar essa pele morta, ele tem que tirar, porque se deixar vai apodrecer. E vai ficando um buraco, mas conforme o remédio vai entrando, a pele vai crescendo de dentro para fora, até que ela cicatrize. Uma cicatriz saudável leva tempo, amados. O processo leva tempo. E precisa levar tempo para não ficar com infecção. Precisa levar tempo para não ficar com uma dor ou uma limitação constante. Precisa levar tempo para não te causar uma limitação emocional que você não vai ser quem você deveria ser. Quando Deus faz, Ele faz completo. E nós já vamos terminar aqui. Vamos relembrar. O processo começa com o coração quebrantado. Deus, Ele não vai só tocar, Ele vai tratar. Terceiro ponto, a ferida não curada controla a sua vida. Quarto ponto que nós precisamos lembrar,
mas Deus cura de forma integral. Quinto ponto, o processo exige permanência. Sexto ponto e último, Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Ele não tem pressa porque Ele quer profundidade, amados. A palavra aqui está falando que Deus, Ele não cura, Ele trata. A cura vem pelo tratamento. Deus começa, Deus continua, Deus completa. Amados, se nós permitirmos, Deus não vai fazer nada pela metade. Ele não vai fazer nada pela metade. Ele vai trabalhar do jeito que tem que ser trabalhado. Ele vai fazer do jeito que tem que ser feito. Ele vai trabalhar do jeito que precisa em você. Hoje Deus não está te perguntando se você quer parecer forte. A pergunta do Senhor para nós hoje é: você quer ser curado? Lembra daquele homem gritando: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! A pergunta hoje que fica para nós, amados: você quer ser curado de verdade? Porque isso vai exigir quebrantamento. Vai exigir romper muitas vezes com as nossas resistências. Entender que muitas vezes o que a gente viu em algumas situações tem a ver com as nossas feridas que comandavam a nossa vida. Vai exigir entrega e disposição para passar pelo processo. E eu quero te convidar a ficar de pé agora. Quebrantamento, entrega e disposição para passar pelo processo. Talvez você tenha fugido de olhar para essa ferida, de permitir o tratamento, mas hoje é um recado direto do Senhor para você e para mim também. Que feridas que nós estamos escondendo, que tem comandado a nossa vida, tem impedido que o Senhor nos leve a ser o que nós deveríamos ser. E que hoje você precisa colocar aí, no altar do Senhor. Que feridas? Que feridas aí muitas vezes estão sendo mascaradas com um sorriso quando não tem sorriso, quando existe choro? É diante do Senhor que eu quero que você coloque hoje. O recado do Senhor é muito claro: para de fugir. Permita que Ele trate. Quebrante, coloque diante dele todas as suas resistências, os seus questionamentos. Coloque diante dele todas as suas razões. Coloque diante dele as feridas em cima de feridas. E fala para ele: Senhor, eu entendi o recado, eu entendi que é para mim. E eu preciso hoje de tratamento. Eu preciso hoje, Senhor, do Teu Espírito Santo me tratando, Pai. Eu preciso hoje, Senhor, que as feridas que estão atrapalhando a minha vida, seja nos ambientes familiares, seja no ambiente conjugal, seja no ambiente de trabalho, aonde for, Senhor, eu quero que a Tua graça entre hoje, Pai, para que o tratamento comece, porque eu apresento diante de Ti a minha rendição, Pai. Eu não quero apenas o alívio. Fala para ele: Senhor, eu não quero só alívio. Eu quero cura, eu quero tratamento. Eu abro o meu coração hoje, Senhor, eu exponho as minhas feridas. Coloca diante do Senhor, amado. Deus não podia ser mais direto com você hoje. Porque Ele está dizendo: abre para o tratamento, para de fugir. Para de fugir, abre para o tratamento. Eu abro meu coração, Senhor, eu exponho as minhas feridas, eu me coloco no processo, porque eu sei que vai demorar, eu sei que vai doer, eu sei que o Senhor vai cutucar ali, mas eu sei que o que está quebrado em mim pode ser curado, pode ser restaurado, pode ser trabalhado por Ti, Pai. Nós estamos diante de Ti, Pai, hoje, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha com cura, venha com graça.
Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas, Pai. Traga memória, Senhor, o que precisa ser trabalhado. Traga memória, Senhor, as fugas, até mesmo aquelas que nós não percebemos que nós estamos fugindo, mas estamos. Aquelas que nós colocamos a culpa em alguém para fugir, para dizer, foi por causa dele, foi por causa dela. Traga memória, Senhor. Traga, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cura para essa noite, Pai. Eu sei que o Senhor tem refrigério para essa noite, Pai. Senhor, mas o Senhor também tem processo, Pai. O Senhor tem continuidade, Pai. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai. Paizinho, o Espírito Santo tem liberdade para visitar as memórias, para visitar, Senhor, quem nós somos, Pai. Traga memória, Pai, o que precisa ser trabalhado. Traga memória, Senhor, aonde nós precisamos baixar as nossas defesas, Pai, para o Teu Espírito Santo agir, Pai. Amados, Deus não quer tocar a sua dor, Ele quer permanecer até que ela seja curada. Ele não quer apenas te tocar, Ele quer permanecer do seu lado no tratamento, enquanto você vai sendo curado. E você vai dizer, Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui, Senhor.